Olá a todos, tudo bem? Eu apresento a vocês o meu mais novo robô, chamado Doleta Turbo. Esse robô ele é exclusivo para o ativo mini dólar. O seu setup é baseado em análise de fluxo, tá? E como todos sabem, o movimento do mercado é originado pelos negócios executados, tá? Esses negócios podem ser visualizados pelo Times and Trades, né? É certo que o book de ofertas também colabora, né, para a movimentação do mercado, mas o que efetivamente, né, movimenta o mercado são os negócios que foram de fato executados. Os players com saldo é que o movimento, então, se tiver mais agressão compradora, o mercado vai subir, vai ficar com uma tendência de alta. Se tiver mais agressão vendedora, né, o mercado ficará numa tendência de baixa. Então, você sabendo disso, né, você consegue mensurar qual é a força do mercado, se você souber o saldo, né, comprador e o saldo vendedor. Ou seja, quanto maior o saldo de agressão comprador, né, mais força comprador o mercado tem. E quanto maior o saldo vendedor, mais força vendedor o mercado tem. Tá? Simples assim. Então, o setup é baseado em análise de fluxo. Tá? Então, para o mercado em tendência de alta, né, você vai acompanhar o saldo agressor. O saldo agressor ele costuma ser, numa tendência de alta, mais comprador. Né? Afinal, foram os compradores que movimentaram o mercado nessa tendência. Já numa tendência de baixa, né, o saldo costuma ser mais vendedor, né, para o mercado cair. Percebam que num candle de alta, o saldo predominante é o comprador. E nos candles de baixa, o saldo predominante é o vendedor, né, a agressão predominante. Então, tendo isso em mente, tá, a gente pode alegar, né, que quem movimenta o mercado são os players com maior apetite, né? Afinal, se os compradores quiserem, né, movimentar, eles vão agredir mais, vão ter um saldo agressor maior. E se os vendedores quiserem movimentar, eles vão agredir mais, né, e terão um saldo maior. Tá, mas como que esse robô faz para medir esse apetite, né? Então o robô, ele nada mais, nada menos, ele analisa qual o volume agressor por segundo dos compradores, tá? Para um mercado de alta. E qual foi o apetite dos vendedores que não conseguiram segurar essa alta, tá? Por segundo. Então, por exemplo, num tempo gráfico de 10 minutos, né? O que o robô vai fazer? Ele vai analisar, é uma tendência de alta. Qual é a agressão por segundo nesses 10 minutos, tá, dos compradores e qual a agressão por segundo dos vendedores, tá? Então, com isso você vai saber quanto, né, que os compradores queriam movimentar o mercado, né, e quantos os vendedores tentaram segurar e não conseguiram. O mesmo vale, né, para um mercado numa tendência de baixa, né? Você vai analisar quanto que os vendedores quiseram movimentar o mercado, né, por segundo, e quanto que os compradores, né, fizeram e não foi suficiente para segurar o mercado de cair. Então, sabendo disso, né, você consegue precisar, né, para um mercado de alta, nós tivemos um apetite X pelos compradores, enquanto foi um apetite Y, né, pelos vendedores. O mesmo vale para o mercado de baixa, né, onde os vendedores têm um apetite maior do que o dos compradores. Então, levando isso em consideração, né, o que o robô faz? Bom, ele analisa, vamos supor, uma tendência de 15 minutos, porque você pode definir o tempo dessa tendência. Tá? Então, analisando a tendência de 15 minutos, qual foi a agressão por segundo dos compradores e dos vendedores nessa tendência de 15 minutos? Foi X e Y, ok? Ok. E qual é a agressão neste exato segundo, tá? Dos compradores e dos vendedores? Aí o que o robô vai fazer? Se o mercado, por exemplo, estiver em tendência de alta, tá? Ele vai olhar o seguinte, bom, os compradores, eles agrediram o mercado com X volume, tá? Será que o volume que eles estão agredindo nesse exato momento é o mesmo ou maior do que o que eles tinham vontade, né, quando eles queriam fazer o mercado subir? Opa, é maior. Beleza. E os vendedores, será que eles estão com apetite igual ou menor agora, né, do que o que eles tinham quando não conseguiram segurar o mercado dessa alta? Sim, eles estão menores.
Então, legal. Então, significa que os compradores estão com o apetite de fazer o mercado subir e os vendedores estão desinteressados de segurar o mercado. Então, nesse momento, né, o robô executa uma ordem de compra. Né? Com certeza é um bom momento de comprar. Esse é o setup agressor. Tá? O mesmo vale para uma venda. Né? Então, o mercado vem numa forte tendência de queda. O robô vai olhar, bom, quando o mercado está caindo, já há 15 minutos, por segundo os vendedores costumam vender tanto. Já os compradores estão comprando pouco, estão comprando tanto. Tá. E agora, os vendedores estão vendendo mesmo tanto que eles estavam quando eles queriam jogar o mercado para baixo? Ah, estão. Legal. E os compradores estão comprando mesmo tanto? Comprando pouco? Ah, estão. Legal. Então é hora de vender. Aí o robô vai vender. Esse é o setup agressor. Tá? Ah, e o setup de exaustão? É o inverso. Ou seja, o mercado está numa tendência de alta. Tá? Só que os compradores agora eles não estão com muito apetite, igual eles estavam quando estava jogando esse mercado aqui para cima. Eles ficaram fracos agora. Já os vendedores estão muito mais fortes do que quando o mercado estava subindo e eles não conseguiram segurar. Então, o que vai acontecer? Né? Os vendedores querem derrubar e os compradores já perderam a força. Então, setup de exaustão, o mercado vai cair. Né? Então, exaustão é quando perde a força, agressão é quando ganha a força. Tá? E o robô trabalha com os dois setups. E como que funciona, né, o operacional do robô? Né? O que você poderá fazer? Tá? Você vai poder fazer parcial, o stop móvel, que é modificado, vocês vão ver um pouco mais sobre isso, juntamente com o break-even, que fica travado, e o preço médio, né, com ajuste, não diria nem do TP, mas o ajuste da parcial, tá? Então, por quê? Ele, diferentemente dos outros robôs que realizam preço médio e já coloca o take profit em seguida, não, esse vai realizar parcial para melhorar a sua posição. Né, que a ideia desse robô é fazer o chamado giro de contratos, que você entra comprado numa região, compra mais, faz parcial, compra mais, realiza e vai melhorando a sua posição até determinado ponto que você fica comprado basicamente na mínima do dia. Em outras palavras, o que acontece? Vamos supor, tá, nesse gráfico, você realizou, vamos supor, uma venda nesse nível de preço, ok? O que o robô faria? Ele vai pôr uma venda aqui e uma venda um pouco acima. Se o preço subir, pegar essa tua venda, ele vai dobrar a posição. E nesse momento, né, o seu preço vai melhorar, vai cair um pouco, certo? Ok. Ele vai lançar uma parcial um pouquinho abaixo do seu preço, tá? E vai querer dobrar a mão de novo se o preço continuar subindo. Aí vamos supor, então, você vendeu aqui, o preço subiu, vendeu mais. O preço voltou, você diminuiu tua mão. Então, teu preço de venda que estava aqui no começo já veio para cá, né? E você já está esperando para dobrar a posição de novo. Aí o preço veio, subiu. Opa, dobrou a posição. Voltou, você realizou de novo. Teu preço, lembra que ele estava aqui? Ele passou para cá, agora ele deve estar mais ou menos aqui. Aí, de repente, você dobrou a posição de novo. O preço voltou, você realizou. Opa, teu preço já melhorou, foi lá em cima, agora está vendido bem aqui. De repente o preço vem dar uma pancada. Pum! E você pega toda essa queda no gain. Tá? Lembrando que o stop móvel dele é gradativo. Então, por exemplo, você fala assim, bom, quando eu estiver ganhando 5 pontos, eu quero pôr meu stop em 1 ponto. Quando eu estiver ganhando 10, eu quero pôr meu stop em 5 pontos. Ele não vai ficar se movimentando com o preço, não. Você está ganhando aquilo, ele já vai pôr teu stop e vai deixar fixo. Só vai movimentar de novo quando bater o teu próximo alvo no teu stop, tá? No teu gain, né? Que é o que você vai definir, tá? Vocês vão ver mais sobre isso mais para frente. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais, tá? Sobre o setup dele, quando ele entra em uma operação. Então vamos lá, sobre o setup do robô, tá? Na prática. Aqui na tela do gráfico, você conseguirá acompanhar qual é a tendência, tá? Com base no time frame que você definiu, então você vai definir a tendência aqui, né? Por exemplo, 15 minutos. Qual que é a tendência em 15 minutos? É uma tendência de baixa, né? Aqui eu estou no time frame de 5, mas estou pedindo a tendência de 15. Então, nos 15 minutos está em tendência de baixa, né? Aí ele vai olhar para mim. Qual é a agressão por segundo, a agressão atual vendedora, tá? E qual é a agressão atual compradora, tá? Nesse exato momento.
Beleza. Agora o próximo passo. Qual é a agressão por segundo, tá? Nos últimos 15 minutos. Qual é a agressão média por segundo nos últimos 15 minutos dos vendedores e dos compradores, tá? Então, percebam que a agressão vendedora nos últimos 15 minutos foi maior do que a compradora, tanto que por esse motivo é que caiu o preço, né? Nesse exato momento, ó, o mercado ganhando força e olha, a agressão começou a aumentar, né? A agressão vendedora muito mais forte, ó, nesse momento, do que a agressão compradora, tá? Quando que o robô entra numa posição? Quando a agressão, lembrando que cada um desses itens é por segundo, tá? A diferença é que aqui ele faz a média, né, por segundo do time frame que você escolheu, então 15 minutos, e aqui é o segundo atual, tá? Então, quando que o robô vai entrar numa posição? Quando, por exemplo, ele está numa tendência de baixa, tá? Eu estou no setup de agressão, então ele vai entrar da seguinte forma. Quando a agressão vendedora atual, tá, for maior ou igual à agressão vendedora que fez o preço cair, beleza? E quando a agressão compradora atual for menor ou igual à agressão média compradora que deixou o preço cair. Tá? Então, por que que aqui, né, quando o robô lhe dá um sinal de compra ou venda, ele vai aparecer aqui, compra ou venda. Ele não fez nada. Né? Por quê? E vocês viram que teve muito volume, né? E o mercado está numa tendência de queda. Porém, a agressão compradora está muito maior nesse momento do que a agressão média dos últimos 15 minutos. Tá? Então, significa que eles estão defendendo muito essa região. E a agressão vendedora, ela aumentou muito agora há pouco, só que agora está estagnada, ó, 79 e tal. Por quê? Eles não estão mais com tanto apetite nessa região. Tá? Então, por esse motivo, o robô não entra na operação. Então, por aqui você acaba conseguindo controlar bem isso. Tá? Então, e como que funciona, né, o setup de exaustão, que é o inverso, né, do setup de agressão? Então, é quando acontece o seguinte, vamos lá. Então, por exemplo, nós estamos com o mercado numa tendência de queda, né? Como que configura um setup de exaustão, né, observando o mercado? Quando essa tendência de queda perde a força, tá? E como que a gente pode observar isso aqui no robô? Quando acontece o seguinte, quando a agressão vendedora fica menor, a agressão vendedora atual, né, fica menor do que a agressão que trouxe o mercado até aqui para baixo. Então, nesse caso, por exemplo, ó, a agressão vendedora está menor, né, do que a que trouxe o mercado aqui para baixo. Já a agressão compradora, ela precisa estar maior do que a agressão que não conseguiu segurar essa queda. Tá? Por quê? É sinal que os compradores estão com vontade de levar ao mercado. Né? Então percebam agora, olha aqui, ó. Os compradores estão com interesse de levar ao mercado, olha só. Os vendedores agora começaram a querer defender a região, que é fato, né? Mas os compradores estão atacando muito mais nessa região. Por isso o preço começou a voltar. E vocês viram que a agressão vendedora estava bem baixa junto com a compradora. De repente entrou agressão compradora, né? Os vendedores começaram a tentar defender, o que é normal, né? O que é normal. Então, a estratégia de exaustão é praticamente o inverso da agressão. Então, a agressão você vai com quem está querendo movimentar o mercado. E a exaustão é quando perde força, quem está querendo movimentar o mercado, você vai pegar uma contratendência. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que faz a configuração do robô, tá? No Duleta Turbo. E como que ele funciona na prática. Então, você pode definir um contrato para abertura da primeira posição. Você pode ativar ou desativar o giro de contrato. Se ele estiver desativado, o ideal é que você trabalhe com stop loss, né, e take profit mais curtos. Tá? E se ele estiver ativo, daí você coloque mais longo, igual eu aqui. 100 pontos, posso até colocar 500 pontos, não tem problema. Tá? Você define seu limite de perda e ganho diário, seu limite de perda e ganho por operação. Se deixar zerado, é o saldo na conta ou ilimitado. Tá? O horário das operações. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, até o final do dia, porque eu vou fazer um teste agora e já passou, tá, daquele horário que está. Qual vai ser meu setup? Conforme vocês já entenderam, né, sobre o setup de agressão e também de exaustão. Então, eu vou usar um setup de agressão, tá? Qual vai ser o tempo gráfico da tendência que eu vou usar? Eu quero usar um tempo gráfico de 5 minutos, tá? Eu vou fazer parcial, nesse caso? Eu vou quando
quando eu chegar numa determinada quantidade de contratos, certo? Então, por exemplo, quando eu fizer o meu primeiro giro, eu tô com um contrato, eu vou para 2, então vou ter que fazer uma parcial, certo? Independente se eu tô com um contrato. Então, eu vou colocar aqui, a distância da minha parcial vai ser com quantos pontos? Vou fazer a parcial aqui com 2 pontos, tá? Qual vai ser a distância do meu aumento de posição? A cada 5 pontos eu quero aumentar minha posição, ok? Quando eu estiver ganhando 3 pontos, tá? Eu quero que coloque meu stop em 1 ponto de gain. Quando eu estiver ganhando 5, coloque em 2. Se estiver ganhando 7, põe em 3. Se estiver ganhando 10, põe em 5. 15, põe em 10. Ok? Não vou utilizar a média móvel. Tá? E um detalhe importante, região neutra. Então, se o preço atual estiver até 5 pontos da máxima ou da mínima, ele não vai comprar e não vai vender. Tá? Então, agora, dá um ok aqui. Certo. Então, agora vamos às outras explicações. Certo, então agora eu vou mostrar para vocês na prática, tá, como que funciona o setup do robô. Lembrando que é o seguinte, eu defini nessa operação, tá, nesse setup, para que se eu fizer 3 pontos de gain, ele coloca o meu stop gain em 1 ponto, em relação ao meu preço médio, ok? Meu preço da minha posição atual. Se eu fizer 5 pontos, aí ele põe 2 pontos. Se eu fizer 10, ele põe em 5. E assim sucessivamente. Vocês vão perceber que o stop móvel, ele não vai se deslocando junto com o preço. Não, ele é fixo. Quando eu faço 3 pontos, ele fica em 1. Se eu fizer 3 pontos e meio, ele não vai para 1,5. Ele fica em 1. Ele só vai movimentar de novo quando eu fizer 5 pontos. Depois só quando eu fizer 10. Tá? Então ele é gradativo, né, com relação à operação. Ele é congelado. Se o preço, por exemplo, vir contra a minha posição, ele dobra, né, o volume. Então, ele está com um contrato aberto, ele iria para 2 e colocaria uma parcial, né, para diminuir de novo o volume. Com isso, né, diminuiria o volume e melhoraria meu preço médio. Se o preço fosse a meu favor, já colocaria o stop gain e seguiria a operação da mesma forma. Se não, dobraria de novo e assim sucessivamente. Tá? Então, vejam só. Estou comprado, e aqui é o meu stop gain. Olha, ele já está se movimentando junto com o preço, tá? Vejam que o preço sobe, ele não se movimenta junto, ele espera bater o range, né, que foi pré-definido no robô, tá? Nas configurações. O preço voltou, já fez outra compra, tá? Já colocou o stop gain e zerou a operação. Comprou de novo, stop gain de novo, zerou a posição. Agora ele está comprado, né? Dobrou a posição. Tá? Então aqui ele estava comprado, dobrou a posição. Então perceba que ele tinha 1, né? Agora ele está com 2. E ele está prestes a comprar mais 2. Só que a parcial dele é de 1. Tá? Porque ele está comprado com 2, a parcial é com a metade. Né? Então vejam só. Ele agora comprou aqueles 2, né? Aqui. Está comprado com 4. Tá? A parcial foi ajustada, de 1 ela passou para 2. E o novo médio de 2, né? Agora é 4. Então, vejam só. Ele realizou aquela parcial e ao realizar aquela parcial, ele lançou a próxima parcial que pegou imediatamente, tá? Muito rápido. E pegou essa parcial e ele já diminuiu a mão, ele já está comprado com um contrato só, tá? Ele fez aquela parcial, agora ele está comprado com 1. Se o preço voltar, ele vai ficar comprado com mais 2, então ele ficaria comprado com 3, né, nessa operação. Só que o preço não voltou. Se o preço voltasse, ele ficasse comprado com 3, não tem problema nenhum, tá? Porque ele colocaria um médio daí com 3. Ele se adequa ao volume, tá, daquela posição. Mas percebam que ele tinha comprado aqui em cima, ele foi melhorando a posição e ficou comprado lá na mínima quase, né, aqui embaixo. E agora está aí já tendo gain novamente na operação, tá? Se fosse o stop loss convencional, né, stop móvel convencional, conforme o preço está subindo, né, o meu stop ele iria se deslocar, né, que não é o caso aqui. Ele só se desloca quando bate em alguns níveis, percebam. Desse jeito eu deixo o preço flutuar, né, e eu só desloco quando realmente é necessário deslocar o meu stop, tá? Então ficou muito interessante trabalhando dessa maneira.
Espero que tenha ficado bem claro, bem esclarecido para vocês e espero que vocês gostem. O robô ficou muito legal, tá? Ficou muito bom mesmo. Obrigado pela atenção. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí para vocês sobre como esse robô funciona. E caso você tenha interesse, acesse eduardonascimento.com.br e lá você poderá adquirir o seu Doleta Turbo. Muito obrigado.